Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Izmera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardhatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os Shirupalo Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 1. Então, o verso 1, ele diz o seguinte: Jayati tedikam janmana braja shrayata indira shashvadatrahi daita drishatam dikshutavakas tvaidrita shavas tvam vichimvate. Tradução. As gopis dizem: ó mais amado, porque o seu nascimento nessa terra de Braja e toda a área se tornou gloriosa, mais gloriosa do que Vaikunta. Não, perdão, devido ao seu nascimento nessa terra de Braja, toda essa área, toda essa terra se tornou então mais gloriosa do que Vaikunta e outros planetas. É por essa razão que Lakshmi, a deusa da beleza e da fortuna, eternamente decora essa terra de Braja com a sua presença. Ó amado, nessa bela terra de Braja, apenas nós, as gopis, não somos felizes. Nós mantemos as nossas vidas unicamente por você, estando extremamente angustiadas em separação por você e vagando de floresta em floresta à sua procura. Portanto, por favor, apareça diante de nós agora. Então as gopis estão nesse verso glorificando o nascimento de Krishna em Vrindavana. E, por essa razão, Lakshmi foi atraída para cá. Lakshmi Devi, como a gente sabe, ela é a consorte de Narayana, que vive em Vaikunta. E ela deveria estar satisfeita em Vaikunta, porque o Sr. Narayana, afinal de contas, é dotado de grandes opulências, de grandes qualidades. Ele é Deus, afinal de contas. Mas ainda assim, Lakshmi Devi não está satisfeita
e ela deseja estar na presença de Krishna. Inclusive ela quer dançar, participar da Rasa Lila com Krishna. E por essa razão ela vai até Belvan, que é uma das florestas de Vrindavana, e ali faz austeridades, está fazendo até hoje austeridades para então poder participar dessa Rasa Lila. Mas isso não é possível devido ao humor dela ser diferente. Tá? Então, as gopis ao mesmo tempo dizem que, embora essa terra seja muito bem-aventurada, devido ao nascimento de Krishna nela, e todos, né, os habitantes ali estejam sempre muito felizes por isso, as gopis são as únicas que não sentem essa felicidade porque estão sempre angustiadas, né, devido à separação, né, o distanciamento que elas têm que manter de Krishna, muitas vezes pelas regras sociais, outras porque o próprio Krishna desaparece, como por exemplo agora durante a Rasa Lila. E assim elas estão pedindo, por favor, apareça diante de nós agora. A gente vai entender um pouco do significado desse verso por diferentes aspectos, especialmente 2 aspectos. E vamos entender também que aparentemente, né, as gopis estão pedindo que Krishna apareça diante delas porque isso as faria mais felizes. Mas nós vamos entender que na verdade não. Existe uma sutileza muito grande nisso aí, que é justamente o fato de que as gopis não têm qualquer desejo egoísta. Tudo que elas fazem é para o prazer de Krishna. Tá? Mesmo quando, se você pega o significado direto, possa parecer o contrário. Tá? Possa parecer que elas estão querendo, na verdade, acalmar a si mesmas. Mas não é assim que a coisa funciona. Então vamos agora para o Bhava Prakashika Vritti, né? O comentário que ilumina esse humor transcendental, que é o comentário de Srila Gurudeva, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, no qual ele também inclui, né, os comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Sanatana Goswami e Srila Sridhara Swami. Tá? Bom, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur começa o seu comentário no Gopi Gita oferecendo orações aos pés de lótus de Srila Sanatana Goswami e Srila Sridhara Swami. Esqueci de mencionar Srila Jiva Goswami também. E também a todos os outros acharyas da nossa linhagem, né, sucessão discipular, dos quais ele recebeu esse humor transcendental. Ele também ora para Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, encoberto com o humor e com a tez dourada de Srimati Radhika. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele declara que ninguém pode entender, né, ou conhecer os sentimentos confidenciais desse Gopi Gita sem receber a misericórdia das próprias gopis. Ele, portanto, ora para Srila Rupa Goswami, Srila Jiva Goswami, Srila Krishna Das Kaviraja Goswami, Srila Narottama Das Thakur e outros acharyas. Primeiro, na forma deles como sadhakas, como praticantes, né, como eles vieram a esse mundo, no passatempo de Mahaprabhu, e depois nas suas formas de siddhas, ou de gopis eternas, que é como eles aparecem nos passatempos de Radha Krishna. No livro Madhurya Kadambini e Raghavarti Machandrika, ele explicou que devemos gradualmente nos aproximar do nível de Bhakti, através do qual nós possamos praticar, né, ambos, com o Sadhakarupa e com o Siddharupa, que seriam o quê? O corpo de praticante, que é esse corpo aqui encarnado, e o Siddharupa, que é a nossa alma. Então, esse é o nosso objetivo,
que é alcançar Bhava. Em Bhava, você tem, então, o acesso à sua alma, à sua Siddharupa, ou à sua Siddhadeha, seu corpo perfeito, e assim você consegue manter, vamos dizer, o acesso aos dois mundos. Você pratica aqui na Terra com esse corpo que você tem, mas ao mesmo tempo você também entra nos passatempos eternos de Krishna com a sua alma. Tá? Ele ora também para receber os remanentes desses acharyas, que são as mesmas gopis que estavam presentes na Rasa Lila. Em outras palavras, ele humildemente ora para o humor sublime das gopis entrar no seu coração. Na verdade, o seu coração já é dotado desses humores, e, portanto, ele é capaz de revelar as maravilhas dos versos do Gopi Gita de uma maneira impressionante. Então, é papel dele, enquanto um praticante espiritual, pedir essa misericórdia como se ele não tivesse, mas, ao mesmo tempo, porque ele também é uma alma autorrealizada, a gente sabe que ele já possui. Mas ele precisa estabelecer o que é o sadachara. Sadachara é a etiqueta correta para aqueles que não são ainda autorrealizados poderem seguir, da maneira adequada e correta. Então, seguindo essa invocação auspiciosa, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ele então começa a explanação do seu Gopi Gita. Na Rasa Lila de outono, chamado Sharadiya Rasa, que ela é então descrita no Srimad Bhagavatam. Ela acontece em Vanshivata, em Vrindavana, que é uma grande floresta onde milhões de gopis se reuniram para dançar com Krishna. Naquela época, Vanshivata parecia bem diferente do que é hoje, porque ela tinha grandes árvores chamada figueira de Bengala, que é aquelas árvores cujos galhos dão origem a raízes aéreas que, ao tocarem no solo, depois crescem como uma outra árvore. Tá? E assim, Krishna ele fica então debaixo dessa árvore e ele vai então tocar a sua flauta para chamar as gopis para a Rasa Lila. Nos seus comentários do capítulo anterior a esse da Rasa Lila, ao do Gopi Gita, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur descreveu a busca das gopis por Krishna após ele ter deixado a dança da rasa. Elas procuraram por ele por toda parte, em cada caverna e kunja. Kunja são os jardins secretos de Vrindavana. E, embora estivessem se sentindo completamente sem esperança, elas continuaram, ainda assim, a busca por Krishna. Finalmente, elas chegaram na encantadora margem do rio Yamuna, onde elas ficaram ali absortas em Sankirtana. E elas ali cantaram com toda a sua alma para Krishna, descrevendo os seus nomes e passatempos, na forma do Gopi Gita. Elas choravam enquanto cantavam, e certas de que apenas aquele Sankirtana poderia ser capaz de atrair Krishna e fazê-lo retornar. Uma característica especial dessa Kali Yuga é o resultado extraordinário proporcionado pelo Sankirtana. Os seus praticantes que choram no humor de saudade de Chaitanya Mahaprabhu ou de Krishna e das gopis, colocando ali todo o seu coração para obter a visão deles, certamente irá receber essa misericórdia deles.
Krishna nunca falha em manifestar a si mesmo diante do seu devoto. Cada verso do Gopi Gita contém 2 humores distintos. Tá? Agora vem um ponto muito importante. 2 humores distintos. Por quê? Porque nós temos ali várias gopis cantando ao mesmo tempo. Só que elas estão cantando a mesma canção. Só que a motivação de cada uma delas, a postura de cada uma delas diante de Krishna não é a mesma. Então vejam a riqueza poética, né, da canção, que serve tanto para um humor quanto para o outro, ao mesmo tempo. Né? Só poetas transcendentais são capazes de fazer isso. Então você tem o humor de submissão, chamado Dakshina Bhava, e o humor de contrariedade, ou de antagonismo, chamado Vamya Bhava. E Srila Jiva Goswami ilustra ambos humores no seu comentário. As gopis cuja natureza era submissa, como por exemplo as do grupo de Chandravali, expressavam um sentimento nos seus corações de maneira aberta e direta. Tá? Enquanto que aquelas de natureza contrária, como por exemplo Shrimati Radhika e as gopis do seu grupo, comunicavam, né, as suas emoções de maneira indireta. Então o que significa isso? Quem tem humor de submissão são aquelas gopis encabeçadas por Chandravali, que aceitam tudo que Krishna faz e fala sem reclamar, sem retrucar, sem responder, sem questionar. Tá? Elas têm medo de perder Krishna, ou de que ele se chateie com elas, por exemplo, ou se incomode com alguma coisa e simplesmente não volte. Então elas aceitam tudo que Krishna faz e fala sem reclamar. Já Shrimati Radhika, que tem o humor Vamya Bhava, que é de contrariedade, ela e outras gopis como Lalita, por exemplo, que tem um temperamento muito forte, é conhecida como Pragalba, aquela que fala tudo o que quer para Krishna, inclusive para Shrimati Radhika, e dá bronca neles, né? Elas têm esse humor de questionar Krishna sempre que necessário. E não só questionar, argumentar, discutir, debater, enfim, né? Não se deixar dominar por qualquer coisa que Krishna fale ou faça que elas julguem ser inapropriado. Tá bom? Então, naquele momento de dor, elas estão juntas, elas estão solidárias, né? A dor ali, né, mútua. Tá? No entanto, elas continuam preservando os seus humores. Então, elas estão cantando para Krishna, elas estão elogiando Krishna, né? Pelo menos é o que a canção aparentemente, no significado direto, demonstra, que elas estão elogiando, falando as grandes qualidades de Krishna, mas esse é o humor de quem? De Chandravali, tá? Que está querendo elogiar Krishna para ver se ele aparece. Agora, o humor de Radharani não é esse. Né? Então, as mesmas palavras que estão sendo usadas nos versos do Gita, por ser o sânscrito, né? O sânscrito ele tem uma elasticidade sintática muito grande, né? Semântica, perdão, muito grande, né? Que permite diferentes interpretações mesmo, né? com a mesma palavra, significando o oposto, inclusive. Né? Outras línguas não permitem isso, né? Até onde eu sei. Tá? Então, Shrimati Radhika, na verdade, não está elogiando Krishna. Ao contrário, ela está simplesmente, vamos dizer assim, descrevendo tudo que ela acha de ruim em Krishna e por que Krishna não deve aparecer diante dela nunca mais, porque simplesmente ela já não aguenta mais, né, Krishna, enfim, e vai colocar ali uma série de reclamações e raiva, né, e frustração, mas é claro que no fundo tudo que ela quer é estar com Krishna, mas ela não demonstra isso diretamente. Ela é aquela pessoa que
não consegue expressar os seus sentimentos diretamente. E é por isso que Krishna, é um dos motivos, né, pelos quais Krishna prefere mais Radha do que Chandravali. Radha jamais dirá para Krishna, eu te amo. Jamais. No entanto, o amor que ela sente por ele é maior do que qualquer outro amor. E por mais que Chandravali diga, eu te amo, o amor dela não é tão forte quanto o de Srimati Radhika. Então, na verdade, dizer ou não dizer não muda muita coisa. Tem pessoas que baseiam os seus relacionamentos em palavras, né? Não em sentimentos verdadeiros. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se expressar em palavras, mas nem por isso deixam de amar, né? E muitas vezes amam muito mais do que aquelas que estão o tempo inteiro falando que amam. Isso é uma realidade, tá? Então, mas é claro que aqui a gente não tem nem como comparar essa relação de Radha e Krishna com qualquer casal desse mundo material, porque é absolutamente impossível essa comparação, tá? Mas a gente pode simplesmente, às vezes, vamos dizer, aproximar um pouco daquilo que a gente vive, até porque tem uma relação, né, de uma forma ou de outra, tá bom? Bom, então, aqui novamente ele vai explicar. Existem então aqueles 4 grupos das gopis, né? Swapaksha, Surita, Tasta e Vipaksha, com diferentes graus de submissão e também de contrariedade. Então você vai ter toda uma gama, né? Vamos dizer assim, uma gama de variedades e combinações desses 2 humores, tá? Para que Krishna seja, obviamente, servido de maneira completa, plena. Mas você tem os 2 opostos, né, que é Radha e Chandravali. E entre elas você tem ali variações de intensidade. Embora a palavra das gopis, nos diferentes grupos, são, na verdade, tecnicamente, né, os mesmos versos, os significados e humores dentro desses versos diferem. Enquanto Srila Shukadeva Goswami escondia os diferentes comentários profundos desses versos, enquanto ele os declamava, eles foram mais tarde explicados nos comentários dos nossos acharyas. Então, Shukadeva Goswami ele se deu ao trabalho apenas, né, de repetir o Gopi Gita. Tá? Então, se você lê o Bhagavatam, você vai ler o Gopi Gita e você vai ter que, de acordo com a tua própria capacidade, né, entender o que aquelas palavras querem dizer. Né? Se você pega um sentido direto, né, mais evidente daquelas palavras, você vai, obviamente, chegar no humor da submissão. Né? Ele é sempre o mais óbvio, ele é o mais direto. Agora, existe por trás dele um outro significado, que é o mais oculto, que é o humor de Srimati Radhika. Você vê que Srimati Radhika, ela está sempre se escondendo, ela está sempre se ocultando. Até o próprio nome dela não aparece no Srimad Bhagavatam, né, explicitamente. Então aquilo que há de mais sagrado, aquilo que há de mais especial, deve ser sempre muito bem protegido, escondido. É por isso que Krishna esconde Radharani o máximo que ele pode, né, para que pessoas não autorizadas não tenham qualquer tipo de contato ou que venham a, deturpar, né, aquela relação entre ele e Radha, ou até mesmo vir a blasfemar, né, a própria Srimati Radhika. Tá? Então nós somos muito afortunados. Por quê? Porque nós nascemos numa época em que nós temos todos esses mestres já encarnados no mundo, que já deixaram esse legado para nós, essas informações para nós, e agora nós podemos acessar tudo isso de maneira muito fácil, né? E podemos rapidamente entrar no humor adequado do Gopi Gita, né? Principalmente porque nós desejamos aí pertencer então ao grupo de Srimati Radhika, né? Então tem muita misericórdia para nós, né? Muito. Gurudeva ele simplesmente popularizou isso, deixou isso acessível para aqueles devotos sinceros que realmente buscam entrar fundo nesse humor,
Tá? Até então, isso estava quase que oculto para as pessoas, só estava presente no coração dos devotos puros. Agora, os devotos puros são raríssimos, então até que eles se comuniquem, né? Enfim, quantas pessoas vão ter acesso a essa informação? Só que Gurudeva colocou isso num livro, né, e publicou. Então isso está extremamente acessível para aqueles que têm sinceridade, ou seja, Gurudeva quer que a gente avance muito rápido, né, e não percamos tempo, né, com outros humores aí de Bhakti que são importantes, mas não são, né, assim, vamos dizer, o principal humor. Até quando você vai ficar lendo o Bhagavad Gita? Tem devotos aí que passam a vida inteira lendo o Bhagavad Gita, só o Bhagavad Gita, e acha que tudo se limita ao Bhagavad Gita, e não é verdade. Né? Não é verdade. Nós, então, temos que ver como os nossos Goswamis, os nossos mestres, vêm abrindo portas, né? E mostrando, não, tem mais, é bem mais profundo do que isso, é muito mais do que isso. E você precisa ir seguindo eles, você precisa ir estudando aquilo que eles estão publicando e falando, para que você realmente conheça a profundidade do que é Bhakti, a profundidade do que é o movimento de Mahaprabhu. Tá? Não se restringe a aulas do Bhagavad Gita, não. Tá? Tem missões que enfatizam muito essa coisa, sim, mas tudo bem, é para o nível daquelas pessoas. Agora, se você sente uma avidez, um desejo de ir cada vez mais fundo, de conhecer, né, de praticar, de encontrar aquele humor, de fato, aquele humor que pertence a Radharani, às Gopis, aí você tem que seguir meu Gurudeva, você precisa seguir outros acharyas, né, que vão realmente te conduzir por esse caminho, tá bom? Do contrário, se você não bebe desse néctar, se você não prova esse doce, passa um tempo e até a própria prática de Bhakti vai perdendo a graça, né? Porque Bhagavad Gita não tem doçura. Né? Bhagavad Gita é extremamente técnico e filosófico apenas, né? São conhecimentos ali secos. Tá? Você precisa beber asa, você precisa beber néctar, você precisa beber esse doce, essa ambrosia, que é o que vai estimular o teu coração, a tua devoção, é o que vai te mover, é o que vai te dar avidez, né, para você querer progredir cada vez mais. Nós precisamos disso. Né? E graças a Srila Gurudeva, nós recebemos essa injeção de entusiasmo e de doçura para que a gente realmente possa dar valor à prática de Bhakti Yoga. E não achar que Bhakti Yoga é apenas ficar falando que você não é esse corpo e fazendo trabalho social. Não é isso. Tem muita coisa interna para ser feito, há muitos caminhos a serem percorridos dentro dos sentimentos, dentro do amor, dentro dessa sintonia sutil que há entre nós, né, e a nossa meta, que é servir Srimati Radhika. Tá bom? Um exemplo do humor expressado pelas Gopis no grupo de Srimati Radhika pode ser visto quando Shri Krishna se encontrou com elas antes da Rasa Lila começar. Na verdade, nós não viemos aqui para nos encontrar com você, disse Radharani e as suas amigas. Nós viemos aqui na floresta, hoje à noite, apenas para contemplar a beleza, né, quando ela está iluminada pelos raios gentis da lua cheia. Então lembre-se que quando elas chegaram na floresta, as Gopis, quase que ao mesmo tempo, Krishna mandou elas ir embora, certo? E quando Radharani ouviu isso, falou, opa, ele está querendo fazer com que a gente se submeta e implore para ficar aqui, implore para servi-lo, jamais que eu vou fazer isso. Então, elas pensam, eu vou ter que dar uma outra resposta que vai, obviamente, colocá-lo numa situação de desvantagem no sentido
de que é ele que precisa da gente, não a gente que precisa dele. Tá? Radha jamais vai dizer que precisa de Krishna, jamais. Bom, raríssimas vezes talvez possa dizer, mas de modo geral não. Então, quando Krishna as mandou voltar, o que Radha respondeu? Olha, na verdade nós não viemos aqui por causa de você não. Nós não viemos aqui te encontrar não. Então assim, foi só coincidência esse nosso encontro aqui. Na verdade nós viemos contemplar a beleza dessa noite de lua cheia. Elas continuam dizendo, nós sabemos que você é uma pessoa extremamente luxuriosa. Então Radha continua dizendo, então você deve saber que nós somos moças castas e que nós temos um voto firme de ser fiéis aos nossos maridos. Não podemos nos demorar aqui por um segundo mais sequer. Você está tentando nos colocar medo, dizendo que a noite é terrível e que feras selvagens estão vagando ao redor, mas nós sabemos que isso não é verdade. E na sua tentativa de nos dissuadir a ficar aqui, você está implorando, de diversas maneiras para que nós não nos importemos com as suas súplicas. Então aqui já foi a resposta de Radharani, completamente desafiadora para Krishna. Ela chamou ele de luxurioso, chamou ele de enganador, disse que ele estava querendo dissuadi-las, que estava tentando colocar medo nelas, enfim. Porque cada verso do Gopi Gita contém humores de ambos os lados, de ambos os tipos de gopis. Cada verso pode ser explicado, então, de acordo com um significado direto e um indireto. Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur revelam isso nos seus comentários. Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur deram o exemplo deste primeiro verso do Gopi Gita para indicar a especialidade poética encontrada nos demais versos. Cada um desses versos consiste de 4 linhas. E a primeira e a quinta sílaba de cada linha, ou de cada verso, começa sempre com a mesma letra. Por exemplo, no começo da primeira linha desse verso, você tem a palavra Jayati, que começa com J. Na sétima sílaba, você também tem a palavra Janama, que começa com J. Tá? Então começa com J, depois na sétima sílaba, você tem novamente o J. Isso é uma regra do Gopi Gita. Então a primeira letra que vai começar, ela vai se repetir logo depois, então, na sétima sílaba. Tá? Na linha seguinte, a primeira sílaba começa com Sha, que é o S que tem o som de SH. Sha. Shrayata Indira. Então, a sétima sílaba a partir dela também começará com Sha, que é Shwadatrahi. Daí Tadrishatam, que é a que começa na terceira linha, depois a sétima será Dikshutavakas, ambas com o D. Tá? E assim você tem a quarta, que é Tuai, que é com T, e você tem a sétima na sequência, que é Tuam, que é o T também. Tá? Então essa é uma regra poética do Gopi Gita que torna a obra tecnicamente em si muito mais difícil, e obviamente agrega muito mais valor, sabendo que você tem ainda esses obstáculos da técnica, aquele poeta que consegue ainda assim expressar a sua ideia de maneira clara, ele é realmente, vamos dizer,
um grande poeta. Né? Grandes poetas como Bopadeva descreveram esse estilo literário, né, em tratados acadêmicos famosos como Mukta Phala. Bopadeva também conhecido como Lila Shuka, né, como é, por exemplo, Srila Shukadeva Goswami, o papagaio, né, que recita a Lila de Radha e Krishna no Srimad Bhagavatam. Alguns dizem que foi ele, e não o Srila Vyasadeva, né, que escreveu o Srimad Bhagavatam, mas essa ideia não é correta. Então, tem um poeta famoso chamado Bopadeva, que algumas pessoas aí dizem que foi quem escreveu o Srimad Bhagavatam, mas na verdade não foi, foi o próprio Vyasadeva. Os nossos acharyas nos informaram que o Gopi Gita contém muitas especialidades que serão reveladas para nós à medida em que nós avançarmos aqui no estudo dos versos. Agora vamos então dar sequência para olhar com cuidado sobre esses significados, tanto direto quanto indireto, e das diferentes palavras e frases desse primeiro verso, no qual as gopis estão então suplicando a Krishna para que ele volte. Então as gopis cantam Jayati Tedikam Janamana Vraja. Jayati significa tornar-se glorioso ou vitorioso. Tá? A palavra Jaya significa isso, né? Vitória ou glória. Tá? Então Jayati é tornar-se glorioso ou vitorioso. Quando nós chamamos, por exemplo, Gurudeva Ki Jai Ho, Govinda Ji Ki Jai Ho, ou Tulasi Devi Ki Jai Ho, nós estamos expressando a nossa esperança de que eles se tornem vitoriosos. A vitória de um grupo significa automaticamente a derrota de outro, certo? Então aquele que conquista aquele que é o conquistador, ele então captura e aprisiona, né, o derrotado. E assim o coloca sob o seu controle total. Isso significa ser vitorioso. Né? E aquele que é derrotado deve então seguir agora as ordens do conquistador, ou do vitorioso. O coração e a mente das almas condicionadas estão numa batalha constante com Sri Hari, Guru, Vaishnavas, Vrindadevi e outras personalidades transcendentais. Uma alma condicionada que aspira a ser um devoto lamenta essa condição e ora, dizendo: meu coração incontrolável e minha mente são como demônios, e portanto eu não tenho desejo de servir a Krishna, a Guru e aos Vaishnavas. Então, Gurudeva Ki Jai significa também: Gurudeva, por favor, conquiste o meu coração e a minha mente rebeldes, para que eles possam escolher apenas seguir o seu comando. Ó Gurudeva, tendo então conquistado o meu coração, faça o que você quiser comigo. Faça de mim o seu servo, faça-me seu. Então esse é o significado de quando nós falamos Gurudeva Ki Jai. Você pode tanto usar o significado de todas as glórias a Gurudeva, mas também, Gurudeva, que você conquiste o meu coração, né? Que você seja o meu conquistador, que você me faça o seu servo rendido. Né? Que você conquiste, por exemplo, que você seja vitorioso sobre os meus anartas, que você seja vitorioso sobre os meus pecados e ofensas, que você possa redimi-los, né? Submetê-los, né? Destruí-los, para que assim eu possa, de fato, poder servir a você e a Krishna. Então, as gopis dizem, Jayati Tedikam Janamana Vraja. Então, as gopis dizem, Jayati,
dedicam todas as glórias a você, Krishna, para que você possa, então, né, ser glorioso. A palavra adikam significa extremamente. Então as gopis dizem para Krishna: ó meu amado Krishna, Daita. Daita significa amado. O seu nascimento nessa terra de Braja fez com que ela se tornasse extremamente mais gloriosa do que Swarga, do que Brahmaloka ou qualquer outro planeta celestial dentro deste universo. O que dizer dos planetas celestiais? Vraja se tornou ainda mais gloriosa do que até mesmo Vaikunta. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur então comenta sobre isso, dizendo que se Srila Shukadeva Goswami tivesse na sua consciência externa, quando ele falou esse verso para Parikshit Maharaj, ele tentaria agradá-lo, né, dizendo que Krishna nasceu em Mathura. Parikshit Maharaj nasceu na dinastia de Krishna, nos parentes de Krishna, né, que são de Mathura. Tá? Ele é o neto do primo de Krishna, né, Arjuna. E, portanto, ele ficaria muito satisfeito em ouvir, né, sobre a relação íntima de Krishna com Mathura. Tá? Muita gente acha que Krishna nasceu em Mathura, porque nós temos esses dois passatempos de Krishna aparecendo em Mathura para Devaki Vasudeva e de Krishna nascendo em Vrindavana. É importante vocês saberem a diferença disso. Quem ainda não sabe, precisa ouvir as aulas do Srimad Bhagavatam, tá? Onde eu explico exatamente os detalhes sobre isso. Então, Parikshit Maharaj, ele é um descendente, né, dos Pandavas, ele é o neto de Arjuna. Então ele gostaria com certeza de ouvir que Krishna nasceu em Mathura. Eles não acham que Krishna nasceu em Vrindavana. Mas aqui Shukadeva Goswami já estava em transe. E ele repetiu as palavras das gopis, e as gopis atestaram: Krishna nasceu em Vrindavana. Né? Janmana Braja. Ele pode ter até aparecido em Mathura, mas em Vrindavana ele nasce. Então isso é mais uma evidência, né, de que Shukadeva Goswami e Vyasadeva concordam também que Krishna nasce em Vrindavana. E assim, mas Shukadeva Goswami, ele não disse que Krishna nasceu em Mathura. Absorto na sua consciência interna, ele revela então o fato de que essas palavras Janmana Braja são verdadeiras. Essa declaração das gopis emanou da boca de lótus de Shukadeva Goswami. E é a evidência mais substancial de que Krishna, na verdade, nasceu em Vrindavana e não em Mathura. Bom, a próxima linha. Shrayata Indira Shashwadatrahi. As gopis continuaram: por que você nasceu em Vrindavana? A deusa da fortuna Lakshmi, também conhecida como Indira, ela deixou o Senhor Narayana em Vaikunta e veio para servi-lo aqui em Vrindavana. Desde o momento em que você nasceu, ela já estava limpando e decorando, né, as casas de Nanda Maharaj e Yashoda, e também servindo Giriraj Govardhana, Kamyavan, Varshana, Charanpahari e outros locais de Vrindavana. Né? E ela fez isso porque ela queria servir os locais onde você faria os seus passatempos divinos. Então, em Vrindavana, Lakshmi ela se torna uma serva também. Ela limpa, ela decora, ela ajeita, porque ela também não quer perder essa grande oportunidade que é participar dos passatempos de Krishna. Tá? Vraja não é apenas mais gloriosa e opulenta do que Vaikunta por causa da decoração, né, belíssima de Lakshmi, mas ela é mais gloriosa em riqueza e em qualquer outro aspecto. Então aqui tem uma outra conclusão muito interessante, que é: por mais que nós dizemos que
Vrindavana é a terra da doçura e da simplicidade, e Vaikunta é a terra da opulência, da majestade, né? Não significa que Vrindavana não tenha opulência e majestade. Tem, e muito mais do que Vaikunta. Tá? O chão de Vrindavana é feito de pedras preciosas, das mais valiosas. Acontece que toda essa opulência de Vrindavana, que é como se fosse um oceano em comparação à opulência de Vaikunta, ela se torna apenas uma gota diante do oceano da doçura de Vrindavana. Então, Vrindavana tem muito mais opulência do que Vaikunta, porém essa opulência ela se dilui dentro do volume de doçura e simplicidade que tem em Vrindavana, que acaba sobrepujando. Tá bom? Mas não é que não tenha opulência em Vrindavana, tem sim. Tá? Tanto que vários passatempos de Krishna são extremamente opulentos. Erguer Govardhana, matar demônios. Tá? Tudo isso é manifestação também de opulência. Enfim. O Brahma Samhita 5.43 confirma que, embora Vaikunta seja mais gloriosa do que outras moradas, Goloka é superior até a própria Vaikunta. Goloka namni nidyadamani tale chatasya devi maheshwara hari damashu teshu teshu. O mundo material, chamado de Devi Dhama, ou a morada de Durga, é localizado abaixo das moradas transcendentais. Acima dela está a morada do Senhor Shiva, Mahesha Dhamma. Acima dela está Haridhamma, ou Vaikunta, a morada de Narayana. E acima deles está a morada de Krishna, Goloka. Neste primeiro verso, então, as gopis estão pronunciando as palavras Braja e Atra, que significa aqui em Vrindavana, aqui em Braja. Assim, outra razão para Vraja ser mais gloriosa do que Vaikunta é que Krishna nasceu ali, em Vrindavana, né? Enquanto que em Vaikunta ninguém nasce. Narayana não nasce em Vaikunta. Narayana não tem nascimento. Ele é eternamente, né, o não nascido. Ele é Deus. Deus não nasce. Mas o próprio passatempo de Deus nascer, no caso Krishna nascer, já torna aquele local mais glorioso ainda, porque é algo que Deus fez que realmente tem muito mais, vamos dizer, é muito mais impressionante, né, do que simplesmente existir eternamente. Não é verdade? Essas palavras então indicam que Krishna, né, que o nascimento de Krishna em Vrindavana não é apenas para revelar as suas glórias. A palavra Braja também significa aquilo que se move, né, ao redor. E, ao utilizá-la neste verso, as gopis estão dizendo o seguinte: em Vrindavana você se move livremente, correndo e pulando daqui para ali, enquanto você executa os seus inúmeros passatempos amorosos. Mas você não pode fazer isso em Vaikunta. Em Vaikunta você não tem paz, né? Enquanto que aqui em Vrindavana você é o filho de Nanda Baba e de Yashoda. Além disso, aqui você honra muitas outras pessoas como se fossem os seus pais. Né? Você não está satisfeito apenas com um casal de pais. Você quer vários outros pais. Agora, em Vaikunta você não pode sair para brincar, você não pode sair para, enfim, fazer qualquer outra coisa, porque Lakshmi está no seu pé. Né? E você tem que manter a sua postura, a sua seriedade, você tem que impor respeito, né? Ou não impor, mas inspirar respeito, né, aos seus súditos, aos seus servos, porque afinal de contas você é o Deus Todo-Poderoso. Essa verdade é ilustrada nos passatempos do Senhor Brahma, raptando os amigos e os bezerros de Krishna. Quando Brahma os raptou, Krishna manifestou-se como todos os amigos e bezerros ao mesmo tempo, né? Ou seja, substituiu aquelas formas,
para então poder desfrutar do sentimento maternal, né, dos bezerros e também dos meninos em relação às suas respectivas mães, seja as vacas ou as golpes. Ele também, o seu apetite por esse afeto maternal não foi saciado. No entanto, ele foi de porta em porta, brincando e roubando manteiga e iogurte de todas as casas, né, para ainda assim provocar o amor das golpes, né, que desejavam servi-lo. Passatempos doces como esse não podem ser jamais vistos em Vaikunta. Ok, então a gente vai encerrar aqui. Ainda tem uma boa parte para terminar esse primeiro verso. A gente vai continuar então na segunda, na aula amanhã. Tá bom? Então, bom dia a todos. Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.